Oi, turminha. Bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje? Hoje nós vamos entrar com o tema África, Oriente e América lá na Antiguidade. Livrinho de vocês, unidade 2, página 84. Vamos acompanhar? Vamos falar um pouquinho sobre os europeus, tá? Os europeus do século XVII, eles acreditavam que suas principais criações, como por exemplo a democracia, as leis, a arte, tudo isso ela vinha aí da cultura grega e também dos romanos. Então eles passaram a chamar essa cultura de greco-romana, chamá-la de clássica. Porém, hoje, nos dias atuais, turma, já não é mais tão aceito chamar essa cultura de greco-romana clássica. Isso porque fica parecendo que os outros povos não contribuíram. Ou seja, é importante vocês saberem que o Oriente, a África e a América, eles também possuem histórias e possuem culturas que influenciaram todos os outros povos. Então, chamar a greco-romana de clássica acaba que hoje em dia, atualmente, no século XXI, pega mal, tá bom? Não vamos chamar de greco-romana clássica. Bora lá? Vamos entender o motivo, né? Cultura é cultura, turma. Chamar a antiguidade greco-romana de clássica é meio que supervalorizar, como o texto coloca, supervalorizar a cultura dos gregos e dos romanos, como já havia falado anteriormente, e diminuir a dos demais povos. Então, nós não podemos limitar um povo, dizer que ele é menor do que outro por causa da sua cultura ser diferente, certo? Essa é uma tecla que nós vamos bater bem na aula de hoje. E vamos compreender aí diferentes culturas nesse contexto de importância dessa herança que nós temos cultural. Nós não podemos dizer que só os gregos ou só os romanos são top de linha nas criações aí, nas contribuições para a humanidade. Isso porque lá no Egito Antigo e Colômbia nós temos aqui duas representações, eu trouxe para vocês. Duas representações artísticas. Uma é menor ou maior do que a outra? Não. Vamos ler esse contexto. Nessa visão de que nenhuma cultura é maior do que a outra, quanto mais um povo se aproxima da cultura greco-romana, mais perto ele está do apogeu, e vice-versa. Isso não é mais aceito pelos historiadores atuais. Hoje sabemos que as histórias e as culturas são diferentes entre si, mas nenhuma é superior à outra. Quando ele cita aí apogeu e vice-versa, quando está próximo da cultura grega, isso quer dizer que há muito tempo atrás alguns povos acreditavam que se eles estivessem próximos dessa cultura grega, ali próximo da cultura romana, eles seriam uma sociedade maior, seriam aí melhores. Então, hoje em dia, mais uma vez, turma, isso não é mais aceito, tá bom? A cultura, ela deve ser valorizada da mesma forma, ok? Vamos entender melhor. Vamos conhecer o Egito Antigo, uma vez que nós falamos tanto aí de Egito, cultura egípcia. Trouxe aqui algumas curiosidades com o quadro Você Sabia? Então, temos aqui algumas observações. Vou trazer algumas perguntas com respostas, só que aqui nós temos algumas cidades do Egito, que são bem conhecidas, inclusive, por nós. Líbia, que se fala ainda atualmente, Núbia, que é uma cidade que vocês vão estudar bastante. E aqui em roxo nós temos o Baixo Egito, em verde o Alto Egito, e aqui, gente, nesse meio, nós temos as chamadas terras férteis, cruzando aí o rio Nilo, tá? Bora lá. Você sabia? O Egito fica no continente africano, turma. Sabia que o principal rio egípcio, o Nilo, é o segundo maior do mundo? Sim, ele é o segundo maior do mundo. A organização política lá no Egito, ela sempre foi bem variada. E foi onde se instituiu também, basicamente, as primeiras organizações de sociedade. Nós temos lá no Egito a organização política em aldeia, cidade-estado, reino e império. Turma,
Lá na aldeia, acredita-se ou se organizava da seguinte forma: um líder, ele era colocado, né, instituído líder, e ele julgava e distribuía as terras para os guerreiros. Em caso de conflito, o líder era responsável pelo bem de todos. Já a cidade-estado, turma, ela se caracteriza por ser uma cidade completamente independente. Ela não precisa de outras cidades para se manter, para praticar, por exemplo, escambo, troca de mercadoria. Meio que lá dentro ela produz tudo que ela precisa. O reino é uma forma de governo que durou aí muitos anos, perdurou muitos anos, esteve em diversas sociedades e é definido como um líder, tá? Que ele governa sobre várias aldeias e também cidades. E ele tem autoridade sobre todos. O império ele constitui várias cidades com um governante ainda maior, e ele reina aí até sobre os governantes menores. Então, ele dá todas as ordens. Qual a diferença de reino para império? No reino, o rei ele tem ali algumas cidades e ele governa, tem o domínio daquelas cidades. O império, ali nós temos um conjunto, várias cidades, com apenas um governante, tá? Então, esse governante ele vai mandar, digamos assim, em tudo. Ok, turminha? Temos aqui, ó, no livrinho de vocês tem essa foto, achei ela bem interessante. No ano de 1930, temos aqui, ó, Sua Alteza Aderemi, na cidade de Ilé, lá na Nigéria. Não é um ano muito distante. Então, trouxe aqui para que vocês possam aí conhecer que algumas cidades, elas ainda adotam alguns tipos de governos desses que nós estamos estudando na aula de hoje. Tá, turminha? Vamos estudar a seguir os reinos do Egito e o reino de Cush. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Isso é verdade, turma. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais como trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do rio Nilo, ok? Anualmente, entre junho e novembro, as chuvas caem lá no rio Nilo, enchem, transbordam e também umedecem a terra. Isso foi muito favorável, turma, principalmente para a plantação, ok? A terra fertilizada pelo humus é semeada. Pessoal, lembrando, já falei um pouquinho sobre humus lá na aula de ciências, mas repetindo. Humus é um solo extremamente fértil. Então, é um solo aí onde teve a decomposição de resíduos orgânicos ou matéria orgânica. E essa decomposição, ela é rica em minerais e nutrientes, o que deixa o solo aí super propício para a plantação. Entre abril e junho, ocorre a época da colheita. Então, aqui nós temos as características principais do Egito e do reino Cush, tá? No Egito, nós temos aí o modo de governo imperial. Turma, aí você se pergunta, será que até hoje nós temos imperadores? Sim, nós ainda temos imperadores. Lá na China, por exemplo, tem o imperador Kim Jong-un. Já ouviu falar nele? No jornal passa várias vezes. E o império, gente, ele é composto aí por pessoas da família real. E esse trono ele é passado de geração em geração. Na China, por exemplo, existe aí um longo reinado de imperadores. Só que agora nós vamos falar sobre o Império Egípcio, tá? Nas aldeias, as disputas por terra fértil e poder levaram a aliança e guerras entre os chefes. Os vencedores passaram a governar um território maior, com mais pessoas. Esse território era chamado de momos. Então, os administradores momos eram os monarcas. Foi aqui que surgiu esse termo, que ficou aí apelidado
entre os reis, tá certo, turma? As disputas entre os monarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte, como nós vimos lá no mapa, né? Com o tempo, a teocracia se destacou. Ora, Pro, mas o que significa isso? Turma, teocracia é o termo utilizado para um governo em que as pessoas, os súditos, eles passam aí a ver o imperador ou ver o rei como uma figura de Deus, como uma figura que é Deus na Terra, tá? Então, teocracia se resume basicamente nisso. Olha a definição aqui para vocês. O sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade do governante, certo? Então, ele é um Deus na Terra. Como no Egito dos faraós, por exemplo, ou por sua escolha direta, como nas monarquias absolutas. Então, temos aí a definição do que é teocracia. Para o povo egípcio, esse faraó, esse imperador, ele era a figura de um deus. Certo, turminha? Bora lá. Acontecimentos. Bom, lá no Antigo Império, cerca de no ano 2680 a 1180 a.C., foi um período de certa estabilidade política e de progresso econômico. Com os recursos dos impostos, o Império Egípcio construiu grandes obras públicas. As pirâmides de Quéops, por exemplo, aquelas grandes pirâmides e esfinges que tem lá no Egito, foram construídas nessa época. Tem até algumas imagens no livro de vocês, se vocês forem procurando aí, vocês vão achar sobre essas pirâmides, que é bem interessante. São bem bonitas, na verdade, e são obras que se sustentam até os dias atuais. Aí tem dois destaques, para o Médio Império e o Novo Império. Lá no Médio Império, a expansão do território em direção ao sul teve aí uma intensificação, tá? Então os reis foram brigando por terra, até que chegou um ponto em que o governo, por mais que tivesse rico e por mais que tivesse várias terras, ele começou a ficar enfraquecido. Foi aí que Cush e alguns faraós acabaram ocupando aí a Síria, a Fenícia e a Palestina, e estenderam os domínios até Eufrates. Então aqui nós temos dois períodos de separação, onde nós temos o Médio Império e o Novo Império, tá? Característica importante. Lá no Médio Império, houve tanta disputa por terra que esse governo acabou ficando enfraquecido. E no Novo Império nós temos esse povo aqui que se destaca, o povo Cush, tá? Governado principalmente por faraós. É onde começa todo esse reinado de faraós no Egito. Riqueza do Estado, decadência popular. Turma, outro ponto bem triste aí. Não é um ponto interessante, é um ponto triste. É que lá no Egito Antigo havia aí essas disputas, tudo em busca de poder, deixava os governantes muito ricos, tá? Os reis, os políticos, entre aspas, muito ricos. Porém, o pobre, que é a classe mais baixa ali, a população que era terciária, artesã, agricultor, eles sofreram muito, turma. Eles foram muito atacados. Por quê? Porque o governo cobrava impostos extremamente altos. Então, essa cobrança de impostos lá no Antigo Egito, ela trouxe aí uma decadência muito grande para a população. Então, por pagar impostos, a população só empobreceu. Tá? Isso é uma característica bem triste aí dos acontecimentos do Egito Antigo. Turminha, agora com vocês, vamos resolver os exercícios na página 113, 114 e 115. É isso aí, valeu, bom estar com vocês. Turma, não esqueçam de mandar as respostas. Não estão mandando as atividades. Vou cobrar, tá bom? Então, tchau, tchau.